estamos enfrentando uma batalha espiritual, né? A Bíblia diz que Jesus veio para desfazer as obras do diabo, né? E nós... Aquela pessoa que estava no corredor, né? Estava possessa de demônios, mas Deus nos deu vitória. Apenas, né? Quebrar algumas barreiras. E o restante é você e o Espírito Santo de Deus que tem que conduzir na vida de pessoas. Está começando mais um podcast Capelania Sem Fronteiras, o podcast que vai levar você a ser um capelão ou uma capelã de excelência. Sejam bem-vindos a esse podcast que com certeza será uma bênção para a sua vida e para o seu ministério. Hoje nós temos aqui convidados especiais, estamos aqui com a presença ilustre, marcante do nosso querido pastor Márcio. Pastor Márcio que é capelão, é servo de Deus, é pastor da Igreja Assembleia de Deus aqui em São Luís, Maranhão, serve a Deus e também exerce a capelania, é um capelão ativo, né? E estamos alegres e felizes aqui com a sua presença conosco. A paz do Senhor, pastor Márcio, seja bem-vindo, em nome de Jesus. A paz do Senhor Jesus, pastor Alex, estou muito grato a Deus por estar aqui conosco, com você e com o obreiro Jonaldo, capelão, nesse podcast. É uma bênção e tenho certeza que nós vamos entrar aqui no mundo de muitas experiências. Eu creio que Deus há de nos ensinar desse podcast. Isso, muito importante. Obrigado, pastor Márcio, pela sua presença. Nós temos outro convidado ilustre também, que é o nosso querido capelão, servo de Deus, obreiro da casa do Senhor, o nosso capelão Jonaldo que também trabalha no nosso QG Central, né? Ambos, aliás, trabalham no nosso QG Central, no nosso escritório aqui em São Luís, Maranhão. São capelães ativos da obra do Senhor e é uma alegria muito grande. A paz do Senhor, capelão Jonaldo, seja bem-vindo. A paz do Senhor Jesus, pastor Alex, pastor Márcio, um prazer é todo nosso, né, de estar aqui, compartilhar ideias, informações. Isso é muito bom também para quem está do outro lado, né, tirar suas dúvidas. Então isso vai enriquecer muito aí o nosso currículo e também passar aí para aqueles que precisam de informações aí necessárias. É importante, glória a Deus por isso. Hoje nós vamos abordar aqui temas importantíssimos, como por exemplo, existe uma pergunta que as pessoas fazem que nós vamos responder nesse podcast. A capelania faz parte da missão da igreja. Nós vamos falar um pouco sobre isso, sobre a capelania e a missão da igreja, se são duas coisas distintas ou se realmente a capelania realmente faz parte, está diretamente ligada com a missão da igreja. Nós vamos falar também sobre outra dúvida que as pessoas têm, né? Que é se a mulher pode ou não fazer capelania. Enfim, hoje o tema desse podcast hoje é curiosidades da capelania. São muitas curiosidades que nós vamos falar aqui, por isso é importante que os nossos telespectadores, os nossos ouvintes fiquem conosco aí até o final, porque vai ser enriquecedor, vai ser muita bênção para a sua vida, com certeza, para que você possa exercer essa capelania que você já exerce com muita excelência. E aqueles que não exercem, passar a exercer, não é isso? É muito bom. Esse podcast é um oferecimento do Instituto Unicage, né? Para quem não sabe, o Instituto Unicage trabalha com diversos cursos e também com curso de capelania. E agora nós temos aí, graças a Deus, o nosso curso que esta semana passou a ser reconhecido pelo MEC. Nós vamos falar sobre isso também durante esse podcast, pois é uma dúvida de muita gente. O MEC reconhece curso de capelania? Quais os benefícios de um curso de capelania reconhecido pelo MEC? E essa semana nós tivemos o privilégio de receber a chancela do MEC e temos aí o nosso curso reconhecido. E vamos falar sobre isso também nesse podcast. E com isso eu quero também parabenizar todos os capelães dessa instituição, que já passam aí de mais de 10 mil capelães, aliás, mais de 11 mil, né? Passou de 11 mil capelães formados por essa instituição e estão aí ativos fazendo a obra do Senhor, e essa é uma conquista não só da diretoria do Instituto Unicage, dos capelães que exercem essa função aqui em São Luís, Maranhão, onde está a sede da Unicage, mas é uma conquista de todos os capelães filiados à Unicage em todos os estados do Brasil e também em vários países fora do Brasil. Nós vamos falar sobre isso também nesse podcast. Então, olha, sejam bem-vindos, é muito bom estarmos reunidos para falar do amor de Deus. Mas, pastor Márcio, antes de qualquer coisa, eu quero perguntar ao senhor o seguinte:
O senhor começou na capelania e a gente sabe que o senhor se tornou um capelão pelo Instituto Unicage, o senhor é um capelão ativo, né? O senhor é envolvido na obra do Senhor, além de ser pastor hoje, responsável também por uma das nossas congregações, né? Aqui em São Luís. Digo isso da nossa congregação sede da Assembleia de Deus aqui em São Luís, ministério que nós congregamos, Ministério Jadimino, o senhor que é um dos dirigentes da congregação, mas também o senhor é aquele capelão que vai para o campo de batalha, né? Aquele capelão que vai, recentemente você esteve no hospital orando por algumas pessoas, e uma vez eu me lembro que você tratou aqui, eu vou chamar de você, apesar de termos quase a mesma idade, ó. Quase a mesma idade, não, eu sou bem mais velho, né, pastor, mas não vou falar a minha idade aqui, mas o fato é o seguinte, eu vi o senhor falando que o senhor esteve no hospital, né, e que no hospital, de início, parecia que tinha dificuldade para entrar, para orar por uma pessoa que estava lá. Se eu não me engano, foi esse o testemunho na época que você contou, mas depois que você apresentou a sua documentação de capelão, as portas se abriram para que você orasse naquele hospital. Conta como é que foi essa experiência, quem é que estava lá internado nesse dia, como é que foi essa experiência, pastor Márcio? Sim, pastor Alex. Nós chegamos até ali, né? Como o senhor sempre relata nas nossas aulas, que nós temos que entender que estamos indo ali no hospital, não só orar por uma pessoa, né? Mas enfrentar também o reino espiritual, né? Verdade. E quando eu cheguei ali, houve uma batalha espiritual, né? Logo a pessoa que estava ali, que estava como assistente, que é assistente social do hospital, ela disse que não tinha como, né? Pois estava recente a pandemia, e aí eu fiquei orando em mente, pedi para falar com o responsável ali pelo hospital. Seria, no caso, o diretor. Que seria, né, o diretor. Hospital. E aí ela teve uma resistência ali, né? Eu entendi que ali não era ela, né? Mas o inimigo tentando impedir a obra a qual Deus queria fazer ali naquele lugar. E logo eu orando em espírito, um rapaz que estava lá trabalhando também, que era o vigilante daquele hospital, ele disse: rapaz, eu vou procurar ele ali, né? Foi procurar o diretor, né? O diretor não se encontrava, mas tinha uma pessoa que estava responsável ali no momento no hospital. Substituindo o diretor. Substituindo. Né? Sim. E logo ele veio até a minha pessoa e me deu a paz do Senhor. E eu entendi que Deus estava no controle, né? Daquela situação. Sim, sim. E ele me deu a paz do Senhor e disse, não, eu disse, aí eu entreguei a ele a minha credencial, ele disse, não, vamos lá. Aí a assistente social ficou assim, sem entender, né? Ela ficou olhando ali e nós entramos ali, ele me ajudou em oração, nós oramos pelaquela pessoa que estava no corredor, né? Estava possessa de demônios, mas Deus nos deu vitória, né? Glória a Deus. Deus nos deu vitória e nós conseguimos fazer a obra do Deus Todo-Poderoso. A barreira caiu por terra e o nome do Senhor foi glorificado. Então, é importante a gente saber que quando nós vamos ao hospital, pastor Márcio, eu percebo isso no seu testemunho, que nós temos que entender que estamos enfrentando uma batalha espiritual. Há uma batalha espiritual onde o inimigo está ali atuando, né? E a gente sabe disso, que nos hospitais existem legiões de demônios que ficam ali tentando oprimir pessoas, se aproveitando da fragilidade do momento que a pessoa está atravessando, né? E pessoas que às vezes recebem diversos tipos de diagnósticos médicos, e o inimigo tenta oprimir essas pessoas ali e tudo. Então, quando chega um capelão no hospital, o inimigo fica, né, assustado. O que ele está fazendo aqui? Porque o inimigo pensa que aquele ambiente ali é dele, pensa que as vidas que está ali é dele, e não é assim, né? A Bíblia diz que Jesus veio para desfazer as obras do diabo, né? E nós aqui estamos apenas cumprindo a missão que Jesus começou a fazer. A nossa missão aqui na Terra é continuar fazendo
aquilo que Jesus fazia, né? Então, mais uma vez, Deus foi com o Senhor como capelão, como servo de Deus, quebrou as barreiras, né? A gente sabe que existem leis, é importante também a gente falar isso para os nossos telespectadores, que existem leis que amparam o exercício da capelania. E às vezes você chega num local que eles simplesmente não querem cumprir a lei. Graças a Deus que aqui no Maranhão, o governador do estado recentemente assinou um decreto. Um decreto aqui no Maranhão, é um decreto assinado pelo governador do estado no dia 21 de junho desse ano de 2023, o ano corrente que nós estamos, aonde nesse decreto ficou basicamente ordenado que as instituições públicas recebam o capelão, né? Então, quando o capelão chegar, ele tem que ser recebido no hospital, no presídio, aonde quer que ele vá, instituições públicas precisam receber o capelão. E a privada também, porque existem leis federais, né, que está na nossa Constituição Federal, que tanto autoriza quem vai fazer o trabalho da assistência religiosa, como também ampara aquele que está recebendo o trabalho de assistência religiosa. Enfim, fazer assistência religiosa e receber assistência religiosa é um direito de todos. Isso está na nossa Constituição Federal. Então é importante saber que Deus te deu vitória nessa batalha, né? Porque quantos capelães por aí também enfrentam resistências, batalhas para poder fazer a obra que tem que ser feita, mas Jesus sempre está no controle, no barco, e isso é muito bom, né? Nós temos também o nosso capelão Jonaldo também que gosta muito de viajar, né? Pregando a palavra de Deus, ele tem um chamado de Deus e vem cumprindo esse chamado, às vezes atendendo aí agendas também no interior do estado, às vezes fora do estado, se preparando aí agora para um grande congresso em Brasília também, né, meu querido capelão. E é muito bom, né, ter esse chamado, fazer a obra do Senhor. Eu viajei muitos anos no Brasil, hoje eu estou como pastor local, mas eu gosto muito de apoiar quem faz esse trabalho, pregando o evangelho do Senhor Jesus. E aí, capelão Jonaldo, como é que funciona aí essas viagens aí? Como é que tá a agenda? Tem bastante compromisso aí. Esses dias você esteve viajando, né? Onde foi as últimas pregações agora? Foi aonde? Tive recentemente aí em Chapadinha, né? Num congresso de jovens, né? E 2 dias em Anapurus, né? Então, sempre nós estamos aí disponíveis, né? Para fazer a obra, né? Aqui em São Luís e fora de São Luís também. E o nosso chamado é esse, né? Sempre quando me ligo, eu digo, não, é só bota a passagem aí, a gente não cobra nada, é o que flui dentro de nós. E também exercendo ali o ofício do capelão, né? Sempre dizendo, olha, nós temos cursos aí muito importantes que pode ser relevante aí o ministério de vocês. E eles ficam curiosos e perguntam, inclusive aí tem um amigo meu agora de Anapurus, que ele vai fazer agora o próximo curso aí, vai ser presenteado, né? Com a nova modalidade do MEC, né? Já vai ser muito bom para ele já. Sim, que maravilha, né? E agora está se preparando aí para um grande congresso em Brasília, né? Que vai acontecer esse congresso onde você vai estar pregando a palavra de Deus. São vários pregadores, sim, né? Sim. Que vêm de vários lugares do Brasil para estar pregando esse congresso em Brasília. E você também está agendado para estar pregando lá. Isso é Deus alargando as tendas, né? Do seu ministério. É muito bom saber disso. Vai ser quando esse congresso em Brasília? Dia 12 ao dia 15 de outubro, né? De outubro, isso, né? Quem nos indicou aí foi até o nosso amigo Carliones, que faz parte do nosso ministério também, né? Que está atuando como capelão aí na Europa também, né? Fazendo exercício verdade. De capelão. Verdade. E Deus usou ele, abriu essa porta, nós estaremos juntos lá, louvando, né? E ministrando a palavra de Deus aí. Glória a Deus. Em outubro, agora também no início de outubro, estaremos aqui em Ribamar, num congresso missionário também. Então Deus tem feito grandes coisas na nossa vida, né? Passamos por situações difíceis, né? Mas Deus está abençoando aí, graças a Deus. Glória a Deus. E aí nós queremos aproveitar, capelão Jonaldo, e deixar um abraço para o nosso querido Carlione Santos, pastor Carlione Santos, que esteve agora, deixa eu ver aqui se eu lembro os lugares, Portugal, depois ele foi para Bélgica, depois ele esteve também na França, Itália, pregando a palavra de Deus, viajando aí à Europa, né? Fazendo a obra do Senhor. O lugar que ele mais se identificou foi a Itália. Ele se identificou muito com a Itália, acho que foi também onde ele passou a maior parte do tempo, né, pregando a palavra de Deus. Muitas portas se abriram, é um desbravador. Eu fiquei muito feliz quando eu vi o pastor Carlione Santos lá na Europa, pregando a palavra de Deus, fazendo a obra do Senhor. O Brasil é um celeiro de pregadores.
e importa pregadores aí para vários lugares do Brasil. E fiquei feliz também porque ele esteve pregando nas ruas de Portugal, na cidade que ele estava, e ele pregando ao ar livre, conheceu um camarada lá que toca violão, e eles foram, um prega, o outro canta, e ele estava lá com a camisa da Unicage, pregando lá. Eu disse, olha, os capelães da Unicage aí viajando da Europa, pregando a palavra de Deus. Que bom, isso é muito bom. Mas, gente, olha, vamos falar um pouco sobre as curiosidades da capelania, porque existem algumas curiosidades que as pessoas se perguntam muito, né? Por exemplo, mulher também pode fazer capelania? Muita gente fica perguntando isso, né? Mas é para mulher também pode fazer capelania. Gente, mulher também pode fazer capelania, tá bom? Quero deixar isso claro aí aos nossos telespectadores. Existem mulheres que são capelãs, e capelãs ativas, mulheres que são envolvidas na causa do reino, mulheres que trabalham o social, mulheres que fazem acontecer, mulheres que estão marcando o seu tempo e a sua geração. Nós temos, por exemplo, aqui em São Luís, a minha esposa, que é capelã, tem a esposa do pastor Márcio também, que é capelã, e muitas outras mulheres, a capelã Thaísa, a diaconisa Thaísa, e muitas mulheres, né? Nós temos aí no cadastro da instituição hoje mais de 11.400, se eu não me engano, capelães cadastrados, e acho que 55%, quase a metade, ou mais da metade, são mulheres. Então as mulheres têm se destacado muito, né, na obra, no ministério, na causa do reino, no social, porque fazer capelania é fazer também esse trabalho de aconselhamento, de assistência religiosa, esse trabalho social, e as mulheres têm sido dedicadas nessa obra também, né? A sua esposa, pastor Márcio, ela participa muito das ações sociais, é uma capelã ativa também, né? Nós estamos até com saudade desse trabalho que a gente faz sempre. Aí aqui no Maranhão tem esse período chuvoso que a gente tem que esperar passar e tudo, mas vamos retomar e agora as nossas ações sociais. Como é que é, pastor Márcio? O senhor entende que capelania realmente também é para as mulheres também, não é isso? Hoje não tem essa distinção, né? Sim, sim. Eu entendo assim que todo aquele que tem o Espírito Santo de Deus, né? Ele é movido, né, pelo Espírito, e nós sabemos que o dono, né, de tudo começou, né, pelo Deus Todo-Poderoso, que colocou em nossos corações para estar fazendo o exercício da capelania, né? Tudo é por Ele, e sem Ele nada nós podemos fazer, né? O Espírito Santo, ele nos move para fazer o serviço da capelania, né? E as mulheres, elas têm feito um trabalho extraordinário aqui em São Luís, né? Não só aqui em São Luís, né? Mas em vários estados, né? Tem feito um trabalho poderoso, né? Com seus esposos, com os irmãos da igreja, né? A capelania, ela tem crescido muito, né, pastor Alex? Sim, com certeza. Tem crescido, tem feito ação social, né? Constantemente a gente vê as fotos, né, dos irmãos trabalhando para Jesus, ganhando alma para Jesus, e esse é o exercício da capelania, né? Esse é essa a nossa intenção, ganhar almas para Jesus por intermédio da capelania. E exatamente isso, as mulheres estão se destacando nesse papel, né? Elas estão envolvidas nesta obra gloriosa, que é a obra da capelania. Eu fico lembrando aqui de uma das nossas capelãs aqui de São Luís, que recentemente viajou para os Estados Unidos, e ela inclusive disse que quando ela foi tirar o visto, a hora que ela mostrou a credencial de capelã, houve uma melhor recepção para que ela pudesse tirar esse visto. E ela conseguiu tirar o visto, foi para os Estados Unidos. Lá ela conseguiu indicar a sua irmã, os seus sobrinhos, para fazer o curso de capelania. Ambos fizeram o curso conosco. De lá ela foi para a Bélgica também. Na Bélgica ela conseguiu indicar, parece que uma das suas irmãs também, que junto com os filhos fizeram o curso de capelania. E, enfim, é importante a gente saber que as mulheres têm conquistado esse espaço através do trabalho, da dedicação, muitas delas, às vezes até mais dedicadas, mais sérias no compromisso do ministério
mais do que muitos homens, inclusive, né? Então, eu quero deixar claro aqui nesse podcast que capelania também é para as mulheres, não é só para os homens. Hoje nós temos muitos homens envolvidos na capelania, mas temos mulheres também que estão fazendo esta obra, né? E desde os tempos primórdios da Bíblia Sagrada, até naquele tempo onde a mulher não tinha um espaço como tem hoje, mas mulheres se destacavam. Mulheres se tornaram exemplo nas Escrituras Sagradas, com histórias de superação. Se a gente for ver aí a história de Ana na Bíblia, a história de Esther, a história de Raquel, de Ruth, de Zípora, né? Enfim, são muitas mulheres na Bíblia que foram extraordinárias. E tem um texto bíblico que o apóstolo Paulo, eu estou tentando achar aqui o texto, fugiu da memória agora, que ele diz aqui, quer ver? Deixa eu ver aqui. Pronto, achei aqui. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 16, versículo 19, onde ele diz assim: as igrejas da província da Ásia mandam saudações. E aí ele explica assim, ó: também Áquila e Prisca mandaram cordiais saudações no Senhor, juntamente com a igreja que se reúne na casa deles. Então aqui é um casal que Paulo conheceu lá atrás, e Paulo envia eles para a cidade de Éfeso, e lá eles começam o trabalho. Para quem não sabe, o trabalho na cidade de Éfeso começou através desse casal, Áquila e Prisca. E eles começaram, Prisca ou Priscila, né? Porque Prisca e Priscila é a mesma coisa. Eles começaram esse trabalho como um ponto de pregação. Hoje se fala muito nessa questão de se iniciar um trabalho num bairro, num município, através de um ponto de pregação. Esse é o costume da Igreja Assembleia de Deus, das igrejas pentecostais. Começaram um trabalho numa casa, onde reúne pessoas ali orando, pregando o Evangelho de Jesus, e ali almas vão se convertendo ao Senhor. Era isso que foram isso que eles fizeram aqui, fora isso que eles fizeram aqui. Áquila e Prisca, biblicamente, reuniam pessoas na sua casa para a pregação do Evangelho. Então, são pessoas que a Bíblia não relata muito profundo acerca da história dessas pessoas, mas nós vemos aqui tanto Áquila como a sua esposa, deveria ser a Priscila, envolvidos na obra do Senhor. Ou seja, é uma mulher que está se destacando como instrumento de Deus para iniciar o trabalho na cidade de Éfeso. Então, já desde os tempos bíblicos, as mulheres que seguiram Jesus, elas eram sempre envolvidas, dedicadas na obra do Senhor, e hoje muito mais. Hoje, com certeza, tem mulheres se destacando aí poderosamente pelo trabalho que elas estão fazendo, contribuindo para o crescimento do reino de Deus, né? Você também enxerga dessa forma, Obreiro Jonaldo, é importante a participação das mulheres nesse trabalho maravilhoso da capelania? Sim, sim. As mulheres também têm a sua atuação, né? E elas têm um olhar até diferente, mais do que os homens às vezes, né? O posicionamento, né? E elas sempre estão atuando, né? Levando a palavra de Deus, se esforçando. Se a gente parar para ver, a gente vai ver muitas mulheres atuando hoje aqui em São Luís, né? Levantando essa bandeira da capelania. Então isso é muito importante. Tivemos um evento aí na Assembleia Legislativa e eu observei que tinha muita mulher lá, né? As mulheres se reuniram, foram em peso, estavam lá. Então isso é muito importante para a capelania, a mulher fazer o curso, se dedicar, né? E também ela tem um olhar diferente, tem um olhar de amor, né? A mulher, quando é capelã, ela observa já diferente do homem, né? Ela percebe as coisas, os mínimos detalhes que o homem não percebe, né? Então ela atua tanto fora como dentro de casa. Então isso é muito importante. São prendadas, né? Glória a Deus por isso, eu sou muito feliz, porque vejo minha esposa também envolvida nesta obra. E aqui eu quero deixar um beijo para minha esposa, a cantora Lília Brasil, a mulher mais linda do planeta Terra. Pelo menos para mim, né? Não sei para os outros, mas para mim é a mulher mais linda do planeta Terra. Cada um deve falar assim da sua, né? Glória a Deus por isso. Mas temos outro assunto importante, que é outra curiosidade, que as pessoas se perguntam muito. A capelania faz parte da missão da igreja? Com certeza, na minha opinião. Na minha opinião, a capelania faz parte da missão da igreja, e aí nós vamos lembrar que temos exemplos bíblicos que mostram que a capelania faz parte da missão da igreja.
Por quê? Porque nós temos o modelo da igreja primitiva, que era uma igreja envolvida com o social, que era uma igreja envolvida com a causa do seu próximo. Diríamos hoje na linguagem popular que esta igreja, ela transbordava na vida das pessoas. A igreja primitiva, ela transbordava na vida das pessoas, especialmente daqueles mais necessitados, né? Então era uma igreja que estava envolvida inteiramente com o social. Naquele tempo não tinha esse nome capelania, mas se tivesse, com certeza teríamos na igreja primitiva muitos capelães. E eu entendo que a capelania é justamente isso. A capelania, ela é eu vou dizer aqui que ela é uma ferramenta poderosa que Deus deixou para a igreja, para que a igreja continue esse modelo da igreja primitiva, né? Pois a Bíblia diz que eles eram unidos no partir do pão, nas orações, comiam uns com os outros com singeleza de coração e de casa em casa anunciavam o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Nós vamos ver durante as histórias bíblicas muitos homens de Deus também envolvidos com a causa daquela pessoa que estava enfermo, envolvido com a causa dos mais necessitados, das pessoas que pode se considerar desfavorecidas. Em todo tempo nós temos servos de Deus na Bíblia e o modelo da igreja primitiva também envolvido com esta causa. Então eu entendo que a capelania faz parte sim da missão da igreja. Eu acho que a igreja, eu sempre digo nos cursos o seguinte: todo homem de Deus, todo obreiro, toda obreira deveria ter um curso de capelania. Porque a capelania ela não veio para nos ensinar qual é a nossa missão, mas ela veio nos preparar melhor para cumprir a missão que Deus nos confiou. Então essa é a minha opinião. Todo obreiro, toda obreira, todo servo de Deus, não só obreiro, todo servo de Deus, toda serva de Deus que reconhece que tem um chamado, deve fazer o curso de capelania, para que você possa cumprir o seu chamado com excelência, né? Vocês entendem dessa forma também? Sim, pastor Alex. O senhor falando aí acerca de se preocupar com o próximo, né? Eu me lembro agora que está mais ou menos com um mês, né, que nós estávamos ali no escritório e uma vizinha minha de muito tempo, né? Eu era jovem ainda, criancinha pequena, e eles moravam próximo da minha casa, da minha residência ali, da residência da minha mãe, e ela me ligou dizendo que o seu irmão estava enfermo e que estava acometido de várias doenças, né? E disse que o médico tinha despachado ele. E aí eu fiquei assim muito preocupado quando ela me falou isso, e ela disse assim para mim: Pastor Márcio, eu queria que tu fizesse uma oração por ele, né? Ele tem que aceitar Jesus. E ela estava falando isso com uma convicção muito grande, Sim. Né? E eu disse, meu Deus, mas... Aí eu fiquei pensando comigo, mas por que ela está com essa convicção que ele tem que aceitar agora, que tem que ser agora? E eu fiquei com aquilo, mas só que quando ela me falou isso, eu fiquei com aquela angústia dentro de mim, né? Eu disse, eu tenho que ir lá agora, né? Aí eu falei com o senhor e era um dia de domingo, Sim. Né? E eu disse, pastor Alex, eu vou lá e de lá eu venho para o culto, né? E quando eu fui lá, né, houve uma resistência ali, a assistente social disse, é domingo, não tem visita. Aí eu me apresentei como capelão, eles levaram minha credencial, depois eles permitiram que eu entrasse, né? E muitas pessoas ficaram ali reclamando, né? Porque tinha gente do interior querendo entrar, mas não tinha como entrar, porque não era dia de visita, era domingo. Mas você entrou como capelão. Eu entrei ali como capelão Sim. por conta da nossa credencial, né? Por isso é muito importante o serviço da capelania, né? E aí eu adentrei aquele hospital, cheguei, olhei ele lá, irreconhecivelmente, né? Porque eu até disse assim, rapaz, isso é o nosso irmão... Falei o nome dele, né? E aí ela disse, Eu disse, meu Deus do céu. Estava irreconhecível, né? Muito debilitado. Mas aí eu fiz a oração, né? Levei uma palavra
e fiz a oração da fé, né? Orei por ele ali com fé, né? E entregando ele a Jesus, perguntei se ele queria confessar Cristo, se ele quisesse, se ele pudesse confessar Cristo, que ele balançasse a cabeça, porque ele não conseguia nem falar, né? Ele balançou a cabeça e apertou minha mão, né? E eu entendi que ali era um sinal de que ele estava confessando Cristo como o único e suficiente Salvador da sua alma. Sim. E ali ela chorou, né? Deitou em cima, com a cabeça sobre os peitos dele, e chorou. E eu saí dali com a certeza que eu estava fazendo aquilo que Deus me chamou para fazer, né? E todo capelão, ele tem que ter essa certeza, né, no seu coração, que não só pensar na farda, não só pensar no distintivo, né, nos acessórios que o Instituto tem oferecido, mas pensar também nas almas que estão nos esperando, né? E ali eu orei por ele, saí dali convicto que Deus havia de fazer algo. E logo na segunda-feira eu recebi a mensagem que ele tinha falecido, né? E eu creio que Deus me usou, né? E eu fiquei muito feliz porque essa alma, ela está com Cristo. Louvado, né? seja Deus. Ela morreu ali com Cristo. E é esse o serviço do capelão, né? Fazer a obra de Deus, levar a palavra, e Deus há de se encarregar de fazer aquilo que lhe apraz. Amém? Maravilha. E é muito bom a gente ter esses resultados, né, que a capelania vem trazendo. Eu recentemente também, pastor Márcio, capelão Jonaldo, eu estive também no hospital há poucos dias atrás, e a gente vê, né, a importância do capelão. A pessoa me ligou desesperadamente porque essa pessoa que me ligou, o pai dela estava falecendo lá no hospital. E o médico disse assim, ele tem poucas horas, poucos minutos, nem horas. O médico disse assim, ele tem poucos minutos de vida. E ele não era evangélico. Não era evangélico, não tinha confessado Cristo como Salvador, e ela preocupada, né, porque a gente sabe que a alma da gente tem um endereço, e se for céu, céu, se não for, não é. E aí acabou. Então, a Bíblia que ensina isso. Existem dois caminhos para a alma, o céu ou o inferno. A Bíblia diz que se com a tua boca confessares que Cristo ressuscitou dos mortos, será salvo, porque com a boca se confessa para a justiça e com o coração se crê para a salvação. Então precisa haver a confissão de fé, isso é bíblico. Quem não faz isso está correndo risco de não ser salvo, né, porque precisa cumprir o que a Bíblia está ensinando. Inclusive a Bíblia diz que tem os céus e a terra como testemunha de que você tomou essa decisão, confessou Cristo como Salvador da sua alma. E confessar Cristo como Salvador da alma é justamente aceitar o plano da salvação que é apresentado nas Escrituras Sagradas. Quem confessa Cristo como Salvador é porque entendeu o plano da salvação e está aceitando esse plano da salvação de Cristo Jesus para as suas vidas, né? Então, o que aconteceu? A pessoa me ligou de manhã para me ir lá correndo no hospital orar por esse homem que tinha poucas horas de vida. E eu rapidamente corri, coloquei uma roupa rápido, que eu estava uma roupa mais simples e tal, fui lá vestir outra roupa e vesti a camisa da capelania e fui correndo lá. E fui atravessando, cortando carros para chegar rápido. E quando eu cheguei lá, que eu bati na porta, a moça veio chorando e disse, ele acabou de falecer. Ele acabou de falecer. Então, aqui eu não estou para julgar se foi para o céu ou se não foi, não é essa a minha intenção aqui. A minha intenção é dizer que o serviço do capelão pode proporcionar a pessoas a oportunidade de ser salvo, de entregar a vida a Jesus. O serviço do capelão, quando ele se dispõe a fazer o que tem que ser feito, pode dar oportunidade de pessoas que estão caminhando passos largos a uma vida de condenação eterna, passar para o outro lado e ter um encontro verdadeiro com Jesus. E como o senhor disse, pastor Márcio, esta é realmente a verdadeira missão do capelão. É anunciar o evangelho do Senhor Jesus Cristo. No último podcast que nós tivemos aqui, eu disse que tudo que nós fazemos é um funil e que no final desse funil só tem um propósito: ganhar almas para Jesus.
mostrar para o pecador o caminho da salvação e a oportunidade de ser salvo, né? Isso é muito importante. Capelão Jonaldo, você entende dessa forma também que é missão do capelão, aliás, a missão do capelão também é a missão da igreja, capelania, está envolvido com essa missão da igreja, fazer capelania, faz parte da missão da igreja, você entende dessa forma também? Sim, pastor, entendo sim. Entendo que todo obreiro ele tem que se capacitar, né? Ele tem que sentar e aprender algo para ensinar, né? Sim. Então, isso é o dever do capelão, ele sentar, isso faz parte da igreja, né? Agir dentro do social, né? A capelania tem várias áreas que o capelão pode atuar, a área hospitalar, a área do presídio, né? A capelania eclesiástica é uma área muito bonita também. Sim. Então o capelão ele vai agir dentro dessas áreas e isso sim é um papel da igreja, né? Agir na unidade, no amor, né? Na união. E quando o pastor Márcio falava aqui da questão da credencial, pastor, tem uns alunos que têm dúvida, né? Para que serve a credencial, né? O que eu devo fazer com essa credencial? Pastor Alex, uma pergunta aqui para os nossos ouvintes. Tem alguma lei que ampara o exercício da capelania? E para que serve a credencial? Porque muitos alunos fazem e depois ficam perguntando, né? A gente passa na aula e eles perguntam, mas para que serve a credencial? Eu consigo entrar de qualquer forma, de qualquer jeito, em hospital, em presídio? Queria que você respondesse aí para os nossos alunos. Sim, com certeza. Isso é uma pergunta muito importante, inclusive. Nós estamos aqui nesse podcast Curiosidades da Capelania e essa é uma curiosidade. Muita gente quer saber se a credencial é importante, se existe leis. Existe sim, existem diversas leis que a gente pode depois deixar aí escrito para os irmãos nos comentários abaixo. Leis que amparam o exercício da capelania. Eu não vou citar todos aqui porque não é só uma lei. São várias leis que amparam o exercício da capelania, que é o exercício da assistência religiosa. O capelão, ele faz o quê? Ele presta assistência religiosa, seja na modalidade de aconselhamento, seja na modalidade de uma ministração, de uma oração, por cura divina ou por libertação, seja na modalidade do social, de dar comida a quem tem fome, dar água a quem tem sede, vestir quem está com frio, mas o fato é que o capelão ele está desenvolvendo o seu chamado, né, cumprindo a missão que Deus lhe confiou, através da capelania. Existem várias formas de fazer a capelania. Agora, todas essas formas enquadram no quesito assistência religiosa. Tá certo? E a assistência religiosa, existem prerrogativas nas leis federais que é um direito de todos. Todos podem fazer assistência religiosa e todos podem receber assistência religiosa. Além disso, nós temos uma CBO, né? Temos a CBO, que é a Classificação Brasileira de Ocupação, que tem lá em um dos seus artigos que reconhece a capelania como uma atividade, como é que se diz? A CBO reconhece a capelania como uma atividade importante. A CBO que é um órgão do Ministério do Trabalho, né? Ministério do Trabalho. Então ela reconhece a capelania como uma atividade importante, como uma atividade, eu diria assim, profissional, né? Profissionalizante. Algo mais ou menos assim. Então é importante que os irmãos saibam que a credencial ela tem validade sim. Quando você, por exemplo, outro dia o pastor André, nosso pastor presidente da convenção, ele contou aqui, Jonaldo, um fato curioso. Eu achei interessante no podcast que nós tivemos aqui da convenção Comadema, e ele disse que outro dia o camarada, o ladrão foi assaltar ele, e o camarada disse assim, não, mas eu sou pastor, eu sou crente. Aí o ladrão disse assim, cadê sua credencial? Me mostre sua credencial que eu quero ver se é pastor mesmo. E aí ele tirou a credencial do bolso e mostrou, e o cara disse, olha, eu vou deixar o senhor embora que o senhor é pastor de verdade. Então, até bandido está pedindo uma credencial. Até o ladrão está querendo uma credencial. Ou seja, todo lugar que você chega, você tem que se apresentar com uma documentação. Você tem que ter um documento que prove que você é aquilo que você está dizendo que é. E é importante também, Jonaldo, foi muito importante você falar sobre esse assunto, porque eu costumo dizer o seguinte, o seu currículo determina a autoridade que você tem, certo? Então, por exemplo, o camarada que tem um certificado de bacharel em teologia, aquele certificado mostra que ele é uma autoridade naquela área. Mostra que ele tem autoridade nessa área.
Ele tem autoridade para falar das escrituras. Ele tem autoridade até para tratar assuntos polêmicos, que causa polêmica na mente das pessoas, biblicamente falando, e ele tem autoridade para responder isso à luz das escrituras sagradas. Por quê? Porque ele tem um certificado que mostra que ele estudou, que ele buscou se capacitar naquela área. Então, o seu currículo determina o nível de autoridade que você tem. É por isso que é importante, aqui nós vamos entrar no outro tema, para a gente já ir caminhando para o final do nosso podcast, a questão do reconhecimento do MEC. Né? É muito importante a pessoa ter esse certificado também reconhecido pelo MEC, daqui a pouco eu vou falar mais sobre isso. Por quê? Porque é um nível de autoridade. Ou seja, quando você tem um certificado reconhecido pelo MEC, mostra um outro nível da sua autoridade. Eu acho que a autoridade ela é conquistada, ela é provada através do seu currículo, mas ela existe níveis para ela. Por exemplo, quem fez um curso livre tem um certo nível de autoridade. Quem fez um curso de graduação, quem fez um curso de nível superior está no outro nível de autoridade. Não é verdade? Você pega um psicólogo, camarada, por exemplo, vamos comparar aqui o psicanálise clínico com o psicólogo. O psicanálise clínico, ele tem um nível poderoso de autoridade, assim como tem o capelão. O capelão tem um nível poderoso de autoridade. Agora você pega um psicólogo, né, que estudou aí 4, 5 anos para se formar em psicologia, ele tem um curso reconhecido pelo MEC também, tudo, ele está num outro nível de autoridade. Cada um dentro do seu quadrado, mas é assim que funciona. Então, o seu currículo mostra o nível de autoridade que você tem. E por isso que é importante o capelão, quando vai fazer o curso, e agora, graças a Deus, Deus nos deu esse privilégio, procurar fazer um curso também que tenha reconhecimento, que seja reconhecido pelos órgãos públicos também. Né? Nós temos aí, graças a Deus, e aqui eu quero anunciar para aqueles que ainda não sabem, que o nosso curso de capelania, tanto quanto o curso de juiz de paz eclesiástico, agora passou a ser reconhecido pelo MEC através de uma parceria entre o Instituto Unicage e a Faculdade de Brasília. A gente sabe que o MEC só conversa com faculdade. Então o Instituto Unicage fez uma parceria com a Faculdade de Brasília. Hoje o Instituto Unicage ele também é uma extensão universitária da Faculdade de Brasília, e nós ministramos o curso e a Faculdade de Brasília emite um certificado reconhecido pelo MEC do curso de capelania, chancelado pelo MEC do curso de capelania e também do curso de juiz de paz ministrado pelo Instituto Unicage. Então isso gera autoridade, isso faz com que os capelães vão para um outro nível. Dado esta grande oportunidade, nós vamos ver aí o que está acontecendo agora. Muitos capelães que já fizeram curso conosco, agora pedindo a convalidação do seu certificado no reconhecimento do MEC. Isso é muito importante, né? Isso é muito importante. Ou seja, as pessoas querem sim ter um certificado chancelado pelo MEC. E aí entra uma outra indagação também, que é o quê? O que isso pode gerar na vida da pessoa? O que gera um certificado reconhecido pelo Ministério da Educação? O que gera na vida dessa pessoa? Quais são os benefícios que se traz? Daqui a pouco eu vou citar sobre isso. Mas, capelão Jonaldo, você entende que é importante também, então, essa documentação, como você mesmo frisou aí, você também entende dessa forma que isso dá uma autoridade para que a pessoa possa exercer a função? Sim, sim, perfeitamente, com certeza. Quando você tem a documentação em mão, né, a credencial em mão, então tudo muda, né? Eu posso chegar num ambiente, qualquer lugar, e dizer, não, eu sou capelão, né? Então ali, como o pastor Márcio já citou aqui, né, tentaram barrar ele, puxou a credencial, apresentou, né, respeitando o ambiente, né? Então liberaram. Então isso é muito importante, porque a gente vê muitos cursos por aí que não tem, né? Não tem a credencial, não faz a renovação. Então o Instituto Unicage ele tem esse diferencial, né? Você consegue renovar a sua credencial, você sai dali com a sua documentação, a gente preza, né, pelo aluno, pelo carinho que o aluno tem, né? E o importante ali é formar ele, né, e enviar ele, né, para cumprir a sua missão, como você sempre fala. Então é muito importante, né, a gente estar sempre com a credencial em bolso,
que caso de uma necessidade, né, como o senhor sempre fala, né, o gatilho mental, né? Então isso é muito importante, você ter o seu fardamento, adquirir, mas entender que esse fardamento e essa credencial, ela vai apenas, né, quebrar algumas barreiras, e o restante é você e o Espírito Santo de Deus que tem que conduzir na vida de pessoas. E aí você tocou num assunto importante, o gatilho mental da autoridade. Isso é poderoso, porque o capelão chega em um determinado local e se ele se apresenta como capelão, mas sem a sua credencial, sem uma documentação para provar que ele tem essa autoridade, que ele é capelão, dificilmente vai destravar na mente das pessoas o gatilho da autoridade. Agora, quando ele tem uma documentação em mãos, que ele mostra aquela documentação, a documentação está gerando ali uma autoridade, porque uma coisa é eu falar que eu sou, outra coisa é eu provar que eu sou. E quando o capelão apresenta a documentação, a credencial de capelão, naturalmente vai destravar na mente das pessoas o gatilho da autoridade. Certo? As pessoas vão entender, não, eu estou diante de uma autoridade nessa área, porque o capelão ele é sim uma autoridade, ele é uma autoridade na área que ele exerce a função, que é a capelania, né? Então, a pessoa olhou ali aquela credencial, eu estou diante de uma autoridade, e naturalmente ele vai ser respeitado, vai ser bem recepcionado, por quê? Porque ele tem uma documentação, e essa documentação gerou esta autoridade, destravou o gatilho mental da autoridade na mente das pessoas. Isso é poderoso, isso é fantástico. A mesma coisa, pastor Márcio, eu cito aqui com relação ao fardamento, aos acessórios. Por que eu sempre aconselho que os capelães tenham os seus acessórios? Tenha o seu fardamento, tenha a sua carteira, o seu distintivo, a sua camisa polo, o que você puder adquirir. Se você é capelão, se você é capelã, o que você puder adquirir de acessórios é importante. Por quê? Porque isso destrava o gatilho mental da autoridade. É importante, se eu chego no local com uma roupa paisana, sem documento, sem nada, e eu disser assim, olha, eu sou capelão, quem é que vai me respeitar por isso? Quem é que vai reconhecer a autoridade que eu tenho? Agora, se eu chego com uma documentação, com uma credencial, se eu chego fardado, naturalmente vai destravar na mente das pessoas o gatilho da autoridade. Elas vão entender, poxa vida, eu estou diante de uma autoridade. É um homem de Deus, é um homem sério, e a forma com que ele está se apresentando mostra a autoridade que ele tem. Então isso é muito importante. Que os capelães aí possam tomar isso como conselho e adquirir os seus acessórios. Falar em acessório, pastor Márcio, o senhor está hoje com essa farda top, essa farda, né? O senhor ficou parecendo assim aqueles heróis poderosos que tinha naqueles tempos das histórias em quadrinhos, mas o modo de dizer, é uma brincadeira que eu estou fazendo aqui, mas porque essa farda é uma das fardas de capelania mais bonita do Brasil. Essa farda é bonita. Eu sempre digo o seguinte, a Unicage, ela tem a farda, e eu sou suspeito a dizer, né, porque eu sou o presidente da instituição, pela misericórdia de Deus, mas eu sempre digo o seguinte, nós temos a farda de capelania mais bonita do Brasil e a mais barata do Brasil, mas é muito bonita essa farda. O senhor acha assim também, pastor Márcio? Sim, com certeza. E aonde nós passamos, né? As pessoas ficam assim impressionadas, olhando, né? Porque a farda é muito bonita mesmo. E como já foi dito aqui, destrava o gatilho da autoridade. Né? As pessoas, elas logo veem que tem uma pessoa, assim como o médico tem o seu jaleco, né? Assim como o enfermeiro, assim somos nós, capelães, né? Temos que estar fardados, sim. Como o senhor fala na aula, com o cabelo cortado, barba feita, aquele negócio todo, né? Que o senhor tem instruído os capelães para estar fazendo o exercício da capelania com eficiência. Isso é maravilhoso. E falar em gatilho da autoridade, eu me lembrei que um dia nós estávamos indo para o encontro dos capelães e o diácono Raimundo estava conosco no carro, aliás, ele que estava dirigindo o carro, e nós estávamos com um carro cheio de capelães, todo mundo fardado, né? E sem querer, na hora que ele foi entrar numa rua, ele deu uma fechadinha em um rapaz, e esse rapaz começou a querer brigar de qualquer jeito.
e nós estávamos todos com o vidro fechado do carro, os 4 vidros fechados, porque estava o ar-condicionado ligado, tudo, e a gente conversando ali dentro do carro, e o camarada toda hora encostando, quase batendo no carro, querendo arrumar confusão, querendo arrumar briga com o diácono Raimundo. Por quê? Porque deu uma fechadinha nele na hora de entrar na rua. Ele queria arrumar confusão de todo jeito. E a gente virava uma rua, ele virava atrás, virava outra, ele virava atrás. E aí quando ele colou do lado do carro para querer xingar e chamar para briga e tudo, aí eu baixei o vidro do carro assim. Quando ele olhou a farda, ele acelerou o carro e foi embora. Destravou o gatilho da autoridade. Quando ele olhou, ele disse: ixi, eu tô meio... o carro tá cheio de gente fardado lá, vamos embora. E ele acelerou o carro e saiu a milhão. Mas ele queria brigar de todo jeito. Mas quando ele olhou a farda dos capelães, destravou o gatilho da autoridade e ele se mandou. Eu acho que a gente tem que saber que essa autoridade, ela vem de Deus. É Deus que prepara esse curso. Todos os capelães, eu sempre digo o seguinte: você é capelão, você está fazendo curso de capelania, tenha certeza que é Deus fazendo um grande investimento no seu chamado, no seu ministério. A autoridade que você está recebendo através do curso de capelania é algo poderoso, é algo extraordinário, é algo fenomenal. E isto vem da parte de Deus. É Deus que dá autoridade ao capelão para fazer o que tem que ser feito para o crescimento do reino de Deus. Então a gente não pode também achar que essa autoridade vem de nós. Não, isso vem de Deus. É Deus que nos dá essa autoridade. Não é isso, capelão Jonaldo? Você entende dessa forma também? Sim, sim, a autoridade vem de Deus, né? Nós estamos ali, né, no ofício da capelania, né, para executar, fazer, mas entendemos que Deus que faz tudo, né? Nós estamos ali para trabalhar em prol do reino, mas a autoridade vem de Deus, né? E sem Deus nós não podemos fazer absolutamente nada. Então a autoridade vem dele, as portas são abertas, tudo que é difícil começa a se abrir. Então a autoridade é totalmente de Deus. É isso aí, glória a Deus. Bom, gente, olha, nós estamos já chegando ao final do nosso podcast, mas eu quero aqui dar um anúncio importante, pastor Márcio. Eu quero falar aqui sobre o encontro dos capelães que está se aproximando. É o maior encontro de capelães do Brasil. Tá chegando aí, capelão Jonaldo, capelão pastor Márcio, tá chegando aí o maior encontro de capelães do Brasil, que vai acontecer aqui em São Luís, Maranhão. Dia 7 de setembro, a partir das 16 horas, daqui para frente os próximos podcasts, nós vamos falar muito sobre esse encontro dos capelães, vamos trazer aí dados importantes dos últimos encontros que nós tivemos. Sem dúvida nenhuma, já é o maior encontro de capelães do Brasil e vai acontecer aqui em São Luís, 7 de setembro, às 16 horas, com hospedagem gratuita para quem vem de fora. Tem muitos capelães que estão saindo aí dos seus estados, das suas cidades. Todo o encontro dos capelães, nós recebemos pessoas de vários lugares do Brasil, de vários estados do Brasil, de vários municípios aqui do estado do Maranhão, que vêm para a capital maranhense participar desse encontro dos capelães. Dessa vez a hospedagem é gratuita. O encontro vai acontecer no Seminário Cristão do Norte, que é um dos maiores seminários aqui do estado do Maranhão, um lugar lindo, espetacular, com um ginásio maravilhoso. É coisa de outro planeta, é coisa de outro mundo, é coisa chique demais. E eu quero deixar aí esse convite, né, aos nossos telespectadores que venham participar desse encontro dos capelães, que vai ser transformador, vai transbordar na vida de muita gente. O senhor que já participou, pastor Márcio, de diversos encontros, né, desde o início dessa capelania, eu tenho registro lá do primeiro encontro dos capelães, lá na Secretaria de Segurança Pública, no auditório da Secretaria de Segurança Pública, e o senhor também estava lá conosco nesse dia, né? Como é que o senhor entende aí? É importante os capelães virem participar desse encontro? É marcante mesmo, realmente? Sim, sim, pastor Alex. É um momento de muita comunhão entre os capelães, né? Não só da nossa capelania, mas de outras capelanias também que estão conosco, ali glorificando a Jesus. Tem um café extraordinário, né? Dos capelães que se reúnem ali, cada um trazendo um prato, e tem sido uma bênção. É um renovo muito grande na nossa vida, para a gente dar continuidade na obra a qual Deus nos entregou.
Amém. Então, pastor Márcio, inclusive o senhor citou aí do café, o café é espetacular. Eu acho que poucas vezes eu participo de eventos que tem tanta comida gostosa como tem no encontro dos capelães. Vai acontecer, vai ser uma bênção de Deus. Pastor Márcio, eu quero agradecer o senhor pela sua participação aqui conosco, o capelão Jonaldo. Eu queria que o capelão Jonaldo, antes de qualquer coisa, desse aí as suas considerações finais e falasse também sobre a sua expectativa para esse encontro, que vai acontecer dia 7 de setembro. Deixasse aí também um convite para os nossos telespectadores aí. É bênção de Deus. Eu quero aqui deixar o aviso, 7 de setembro, que todos os capelões aqui de São Luís, dos estados, venham para esse encontro. E eu também estou na expectativa, porque vai ser o primeiro encontro que eu vou participar, né? Os encontros passados eu não participei, então estou esperando, ansioso por esse momento. E eu sei que vai ser bênção de Deus, né? Vai ser algo renovador, vai ser algo que vai encher-nos do Espírito Santo. Tem pessoas vindo de fora se organizando, trazendo a sua família. Então Deus vai se fazer presente. Então grandes coisas, né, Deus vai fazer ali naquele encontro. Eu tenho certeza que Deus vai operar ali, milagres vão acontecer, curas vão acontecer, porque a igreja vai estar unida. Não é apenas o encontro da capelania, né? É os nossos irmãos em união e unidade. Então isso vai ser muito gratificante, vai ser muito maravilhoso. Eu espero que todos os capelões não percam essa oportunidade e venham participar conosco desse encontro. Amém, vai ser uma bênção. Obrigado, capelão Jonaldo, pela sua participação. Muito obrigado, é uma alegria, um prazer ter feito esse podcast contigo. Pastor Márcio, suas considerações finais aí, deixa também um convite aí para os nossos telespectadores aí. Eu quero aqui convidar todos para se fazer presente, né, no dia 7 de setembro. Como eu já disse, vai haver um renovo de Deus na nossa vida, né? Jesus, ele vai estar operando, como nosso irmão Jonaldo já falou aqui, sinais e maravilha em nosso meio, porque nós estaremos ali para glorificar o nome dele. E eu tenho certeza que há de ser uma bênção, porque eu estou, como o pastor Alex disse, desde o início, né, dessa capelania, eu tenho visto a mão de Deus. Foram várias formaturas sobre a já, nossa vida, e várias formaturas. E cada vez mais Deus dando um grande crescimento a essa instituição. Teve ano, inclusive, que nós fizemos 3 formaturas num ano só. E é coisa tremenda. Bom, obrigado, pastor Márcio, obrigado, capelão Jonaldo. Nós estamos encerrando esse podcast. Eu quero aproveitar, antes de finalizar aqui, deixar o convite para vocês. Venham participar desse encontro dos capelães. Nós teremos participação de bandas musicais, grupos de coreografia, igrejas convidadas, autoridades do nosso município, autoridades do estado que estarão conosco, pastores e obreiros de diversas convenções, igrejas, enfim. Vai ser algo maravilhoso que vai acontecer dia 7 de setembro aqui em São Luís. Todo ano nessa data nós temos um grande encontro, o maior encontro de capelães do Brasil. Gente, Deus abençoe a todos. Muito obrigado por você estar conosco até esse horário no podcast Capelania Sem Fronteiras. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família. Até o próximo podcast, querendo Deus. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém. Amém.